Eu sou Adriel de Almeida, Jaspion, do Circo Show Talkspace. Eu estou aqui também na TV Relacionamento. Olá, tudo bem? Sou Velze Moreski e nós estamos mais uma vez nesse nosso momento especial com um encontro muito especial e mais ainda. 2 segundinhos você já vai saber quem é, porque nós estamos no Razão de Ser. E você que acompanha o Razão de Ser, então você já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser esse nosso momento, nosso encontro, porque nós estamos aqui com a autora de 2 livros, mas tem anteriores, tá? Esses aqui são os lançamentos dela. Esse depois esse. A Maria da Penha. Muito prazer, Maria da Penha. Prazer é todo meu. Muito obrigada por ceder a entrevista pra gente, no Razão de Ser. Imagina. E, nossa, olha só a energia dela. Tem muita coisa legal. Então vamos lá, Maria da Penha. Ela tem formação em Economia, sou economista pela PUC de São Paulo, né? E eu fiz uma especialização em desenvolvimento econômico, trabalhei no mercado financeiro por 40 anos. Comecei na CESP, a Companhia Energética de São Paulo, que não existe mais, que ela foi privatizada, né? E depois eu passei para o Banespa, o atual Santander, e depois eu fui convidada, eu recebi, naquela época não tinha internet, não tinha nada disso, era telegrama, aqueles papel pardo, né? Sim. Recebi um telegrama do Citibank para fazer parte do processo seletivo do programa de trainees deles, né? E eu fui. E aí isso foi em janeiro de 1985. E lá eu fiquei até o fim da minha carreira profissional corporativa. Então eu atuei lá em planejamento estratégico, finanças, né? Planejamento econômico, controles, regulamentação bancária, trabalhei com o Banco Central, conheci muita gente do mundo inteiro, de culturas diferentes, de línguas diferentes, viajei muito para fora a trabalho e depois, infelizmente, por um motivo muito pessoal, muito especial, eu precisei me aposentar, eu não queria. Nossa. Entrei em depressão conta disso, né? E aí, durante o processo de depressão, meu processo, que foi muito ruim mesmo, né? Eu recebi um dia um telefonema de uma pessoa que se dizia que era responsável por um escritório de recolocação profissional, né? Outliers Careers, né? E que me convidou a fazer uma entrevista, porque tinha lá uma colocação para mim. Como eu estava em depressão e já tinha 58 anos por aí, né? Eu falei, imagina, você acha que alguém vai me recolocar com 58 anos, né? Ela falou, mas pelo menos você não quer vir fazer uma conversa comigo, tomar um cafezinho? Eu falei, tá bom, Madalena Feliciano, né? E eu fui lá. E aí lá, a gente foi conversando, eu resistindo, e aí ela me falou, poxa, mas você tem perfil de coach, né? Na época estava muito em voga isso, 2018, por aí, né? Aí eu peguei e falei, bom, tá bom, o que você quer que eu faça? Ela falou, você vai começar a fazer uma formação. E aí foi. Eu comecei a fazer a formação de Life Coach, depois fui para o Executive Coach, depois foi para o Master Coach, depois foi para o PNL, depois foi para o Master PNL. E hoje eu comecei, e como eu já tinha aquela coisa de escrever, eu tinha muita facilidade de escrever no banco. E o meu trabalho, eu precisava escrever, só que era uma escrita técnica, né? Era muito técnico, o nosso dia a dia era muito técnico, então
não dava tempo de eu me dedicar a fazer alguma coisa em que eu pudesse falar com pessoas. Sei lá, eu falava, né? Mas eu falava muito mais tecnicamente e com muito mais, assim, imposição. Aí, quando eu terminei minhas formações, que foram quase no ano da pandemia, já estava entrando na pandemia, eu comecei a reescrever. E a Madalena me chamou, um dia ela me falou: Pia, você quer fazer uma entrevista com uma pessoa que eu conheço? Que é o Kenji Sakamoto, né? Aí eu falei: entrevista? Entrevista do quê, né? Aí eu peguei, pô, tá bom, aí eu vou. E nessa entrevista deu dele me perguntar, deu dele me fazer uma pergunta sobre matéria escrita. Eu falei: eu tenho vários artigos publicados no LinkedIn, em revistas especializadas. Eu falei: peraí, você não quer me mandar esses artigos para eu dar uma olhada? E aí nasceu o primeiro livro, Reflexões para um Empreendedor, que não está aqui. Ele era um livro eletrônico, porque nós estávamos em 2020, que foi o ano da pandemia, e não havia lançamentos físicos em livrarias. Depois dele, que acabou a pandemia e tal, aí nós voltamos a nos encontrar, surgiu uma ideia do Kenji, que era a gente escrever em vários autores sobre visões sobre educação. Então eram algumas visões, muitas ideias em educação. Ele não está aqui fisicamente porque eu já nem tenho mais exemplo. Essa educação estaria voltada à educação de? Educação em geral no Brasil. Então a educação de crianças e adolescentes, tudo que se relacionasse, ideias, por exemplo, eu era economista. Então qual que era a minha visão de economista sobre a educação no Brasil? Aí tinha uma pessoa que era psicólogo. Qual é a visão do psicólogo sobre a educação no Brasil? O Kenji é tecnólogo, né? Ele é engenheiro elétrico, né? Qual é a visão de um tecnólogo para a educação? Os olhos de diversos profissionais para aquele tema. Nossa. Então, inclusive a gente já está meio que bolando uma segunda edição disso, com relação à inteligência artificial, né? Sério? Qual é a visão minha de profissional X, da área X, em relação, qual é o impacto da minha profissão com a inteligência artificial? Dá uma palha pra gente. Então, não, a gente está no embrião ainda, está no embrião. Mas você não tem uma opinião pessoal? Eu como economista, né, eu vejo o mercado, o ambiente econômico precisando se modificar, né? Então o consumo, o trabalho, a governança de um país, ela precisa se reorganizar, se reestruturar para a gente poder gerar um novo patamar de desenvolvimento, porque a história, um novo modelo de desenvolvimento. Então a gente passou de economia também, mas assim, na economia, como eu sou especialista em desenvolvimento econômico, um processo de desenvolvimento, ele passa por N etapas. Então a gente teve a época das trocas, não havia dinheiro físico, não havia um modelo de troca, uma reserva de valor, então você fazia trocas. Depois, lá no Oriente surgiu uma ideia de você gerar um símbolo que fosse uma moeda de troca, mas não mais por mercadorias, por uma troca com aquele objeto que passou a ser chamado de dinheiro, né? Sim, sim. Aí você passa pela Idade Média, que teve assim um retorno meio que ao primitivo, com trocas e tal. Depois você vem na Idade Moderna, o Renascimento, a Revolução Industrial, depois veio a Revolução Global, depois veio a Revolução da Comunicação e agora vem a inteligência artificial. Nossa. Onde você pode desenvolver habilidades, você pode fazer uma empresa crescer ou desaparecer se você usar erroneamente esse recurso que está chegando agora.
Fantástico. Então, esse é uma ideia que está surgindo, né? Então, a gente vai, mais para frente, vai explorar. Mas eu, dando seguimento aí à nossa linha de pensamento, eu comecei, então, fui para o livro de educação, com parceria com mais 9 pessoas, né? E depois eu resolvi dar asas à minha formação original, que é de economista, fazendo um livro sobre educação financeira, mas não só abordando aquele tema técnico de como você deve investir seu dinheiro. Não era esse o meu objetivo. É que, dando um passo para trás, você vê muita gente que desconhece o valor do dinheiro, né? Desconhece e que tem uma visão errada sobre o dinheiro. Então, antes de falar sobre como você deve usar melhor o seu dinheiro para ele te render, eu abordo a parte psicológica de você enxergar o valor do dinheiro, não como ele sendo um inimigo. Nossa, está embaraçando os neurônios aqui, porque você sabe que eu sou um ponto cego na economia, né? E eu tenho 2 mãos esquerdas para trabalhar com a economia, então nada é por acaso. A gente está falando com uma mestra aqui de economia, que eu acho que alguém em cima está puxando a minha orelha e fala: Belza, acorda, né, para a sua realidade, né? E desce um pouco para a economia. Mas eu tenho levado tantas surras que eu estou começando a ficar esperta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Maria da Penha. Em relação à razão de ser, quando a gente fala razão de ser, que todo o meu trabalho, o meu desempenho profissional e pessoal, eu meço a razão de ser quando você daria a vida por aquilo que você se propõe a fazer. Então, dentro dessa métrica, qual seria a sua razão de ser? A minha razão de ser, eu sempre pensei nisso mesmo. O que é uma depressão? É você perder a razão de si mesmo. Uau! Né? Então, é você ter uma existência inexistente. Você existe, mas não existe. Né? Então, assim, eu percebi, e a Madalena aí, da escola lá de coaching, me ensinou que você só tem uma razão na vida se você tiver um propósito. Né? Então, a minha razão de ser, o meu propósito é passar tudo que eu acumulei de conhecimento, de experiência de vida, porque houve várias outras coisas aí no lado pessoal que não cabe para nós aqui, porque não dá tempo, né? Mas eu tive várias experiências que hoje eu busco passar para as pessoas, através de livros, através do LinkedIn, onde eu atuo bastante, através de conversas de coaching com pessoas que chegam para fazer. Inclusive, a minha maneira de escrever não é acadêmica, né? Eu não faço livros livros com cunho didático para as pessoas aprofundarem na técnica, mas eu faço livros para as pessoas, para eu poder incluir as pessoas. Essa é a minha razão de ser. A minha razão de ser eu sou apaixonada por escrever, então eu passo nessa escrita tudo de mim para que as pessoas aprendam a viver de uma maneira mais digna. Lindo isso, hein? Olha só o título desse aqui. Muito prazer, sou o LinkedIn. Quer me conhecer? Esse é um livro sobre você saber se posicionar no LinkedIn de forma a você ser buscado, a você não conseguir um emprego, mas ter empregabilidade. Olha só que legal. E o outro, nossa relação com o dinheiro. Qual é a sua relação com o seu dinheiro? Desmistificando a educação financeira. Nossa, isso é maravilhoso. Você vê que a capa é um coração, justamente porque você não pode odiar o dinheiro, porque o dinheiro, tudo bem, ele não é um mal em si, o mal dele é você fazer o uso errado dele. Esse é o mal. Como você usa o dinheiro, né? Isso. E ambos livros são e foram pela editora Laços, tá? Exatamente. Olha, Os 4 foram pela editora. Os 4 pela editora Laços, né? Laços, que está sempre
entrelaçando. É a razão todo de mundo. ser das Editoras Laços, é levar o conhecimento para as pessoas. Aqui é razão de ser. Em japonês, você sabe como é que é? Você sabe como é que é? Não, Razão de não ser? sei. Ikigai. Ikigai. Iki, energia, gai, vida. Energia da vida. Ok? Essa é a Linda, energia, é a Você- vida, é colocar a vida para as pessoas, seja no aspecto pessoal, porque o coaching tem muitas facetas, né? Seja no aspecto profissional, porque Mas quando você consegue unir, né, o que você faz e gosta com a sua sustentabilidade e transforma um propósito de vida em benefício do outro, porque o outro precisa disso, aí você pegou o Ikigai no centro do coração. é por isso que hoje eu me sinto bem, né? Quando eu estava no banco, na atuação corporativa, eu me sentia bem porque eu gostava daquilo, só que eu sentia que faltava alguma coisa. Seu Ikigai. Meu Ai, Ikigai. meus parabéns. Muito obrigada. Eu falei que era grandes emoções. Você tem algum recado para Eu dar pra tenho, gente? esse livro aqui vai ser relançado no dia 24 de maio, pela Livraria Nobel, no Shopping Itaquera. Então vamos nos ver lá. Muito obrigada Eu que por esse agradeço. momento precioso. Eu Obrigada mesmo. agradeço. Matane!